Olá, boa tarde. Então, estamos iniciando o Encontro Coruja, e nesse card tem discussões sobre criminalização da pobreza, a atuação do assistente social em varas de família e de infância e juventude, instituições e funcionamento de defesa e promoção dos direitos humanos, o serviço social judiciário, procedimentos profissionais e processuais como garantia de acesso à justiça. Eu vou começar pela criminalização da pobreza. Criminalização da pobreza foi escrito, e essa terminologia é tida por um filósofo, Louis Vacan, que é americano e que escreveu um livro muito interessante, que está na nossa bibliografia, que é de suma importância que vocês leiam e que vocês entendam. Nesse livro, Louis Vacan ele vem colocando a forma que os Estados Unidos, claro que é evidente, ele estuda os Estados Unidos, mas que a gente pode fazer um paralelo com o Brasil. A forma que os Estados Unidos revê e faz a análise das pessoas mais empobrecidas dentro daquele país. Louis Vacan vai apontar que as pessoas são marginalizadas a partir do momento que não tem o capital inicial para sobrevivência dentro daquele país. Louis Vacan vai apontar no seu livro que a parte de assistência, o segmento de assistência no país, nos Estados Unidos, é muito complicado para que qualquer cidadão americano tenha o direito à assistência. É de muito burocrático. Então, ele vai apontar que existe alguns entraves burocráticos para que o cidadão americano consiga adquirir, consiga acessar a política de assistência dentro dos Estados Unidos. E aí a gente se remete aqui no Brasil, que é dessa forma mesmo, gente. Qualquer tipo de benefício que você vai, enquanto segurado, enquanto cidadão, que paga seus impostos tudo direitinho, que vai solicitar ao INSS, tem esse problema sério de conduta, de burocracia para adquirir aquele benefício que é de direito. Então, é só você pegar as estatísticas, é só você ler alguns textos, que você tem pessoas, por exemplo, benefício de auxílio maternidade. O auxílio maternidade, quando ele foi criado, esse benefício, essa assistência, ela foi criada para aquelas pessoas que não têm o direito, o dinheiro suficiente para fazer o enxoval da criança. Então, o governo assiste essa pessoa dando uma quantidade de verba para que ela faça o enxoval, para que ela compre fraldas, para que ela faça o enxoval da criança. Então, está escrito auxílio maternidade, auxiliar aquela pessoa a alguma maternidade. O que acontece hoje? Não tem esse auxílio, quer dizer, as pessoas ganham a criança faz 1 ano de vida e o auxílio vai sair depois que a criança já nasceu e que aquele cidadã, aquela cidadã ainda esteja com processo aberto no Instituto de Previdência solicitando isso. E assim é a aposentadoria. E aí eu dou como exemplo a minha aposentadoria, que demorou 2 anos e meio para eu me aposentar. Quer dizer, isso não deveria ser assim, de forma nenhuma. Eu vejo assim os países que têm
um instituto de previdência correto, um instituto de previdência que está ali para beneficiar o seu cidadão, o que acontece? Da entrada na aposentadoria, está tudo certinho, a documentação está correta, está tudo no tempo lá que é estabelecido, as normas que aí são estabelecidas, está tudo correto. Por que não aposentar esse sujeito que trabalhou por mais de 30 anos, ou lá seja 40 ou 50, ou lá, não importa as normas, o importante é que o cidadão está correto naquelas normas pré-estabelecidas. Se o cidadão está correto nas normas pré-estabelecidas pelo governo, é de direito dele ter esse direito, né, adquirido, porque ele trabalhou. Então, eu estou dando exemplo da minha aposentadoria. Eu trabalhei 30 anos na empresa, 60 anos de idade, então eu estava correto no que diz a legislação. A mulher tem que trabalhar 30 anos e ter 60 anos de idade. Correto, é isso? Tem que ser cumprido? Então vamos cumprir. Cumpri isso e demorou 2 anos e meio para sair o meu benefício. E assim mesmo você tem que colocar um advogado para que a justiça entre contra o Instituto de Previdência para ser pago aquele benefício que é de direito meu, não é de direito de ninguém, é de direito meu. E assim nos países que não estão com nenhuma vontade política de que essa assistência, que esse Instituto de Previdência funcione, é assim que funciona. Quer dizer, as pessoas, o Estado está com interesse econômico e não com interesse social. Então, para que estou dando esse meu exemplo, para que eu tivesse o direito da minha aposentadoria, eu tive que entrar na justiça contra o INSS para receber um direito que era meu. Recebi e agora estão me devendo esses 2 anos e meio, que nem só Deus sabe quando eu vou receber, e se eu receber, ainda vivo, ainda tem essa. Quer dizer, então, é um país que não é sério nesse sentido. E assim os Estados Unidos. E Ludovic Vacan, neste livro dele, ele vem apontando esse tipo de coisa, apontando esses erros graves que existem na Previdência. E aí, um dos pontos que ele pega também é o sistema carcerário nos Estados Unidos. O sistema carcerário nos Estados Unidos é o maior sistema do mundo. Ele encarcera o maior número de pessoas no mundo. Encarcera esses homens por qualquer delito. E aí, vocês podem me perguntar, mas tem prisão perpétua? Tem, porque é diferente da nossa legislação. Os Estados Unidos, cada estado, né? Os Estados Unidos é um país dividido em estados e cada estado tem a sua legislação. Então, tem estado que tem prisão perpétua, tem outro estado que tem pena de morte, tem outro estado que é mais liberal, como o nosso, que é progressão de regime. Então, tem vários tipos de legislação, que é diferente do nosso, que existe só uma legislação, que é a Lei de Execução Penal, que tem que ser cumprido do Iapoque ao Chuí. Isso que é a nossa legislação, e que não é cumprida. Então, eu sempre estou dizendo, o nosso país tem milhões de legislações, de leis, milhões de leis, não precisa mais de lei nenhuma. Aliás, o país não precisa mais de lei. Aqui, nesse país chamado Brasil, se faz lei para se cumprir a outra lei. É isso que acontece nesse país. Porque se houvesse o cumprimento da legislação, como existe, leis para tudo, tem leis para tudo aqui nesse país. É só você pensar em algum benefício, alguma
questão que é necessário ter uma norma, existe uma lei. Só que não é cumprido, o problema é esse. O Brasil tem o costume de não se fazer cumprir a legislação. Então, eu vejo hoje que tanto a Câmara dos Deputados Federais quanto a Câmara dos Deputados Estaduais e Municipais fazem leis para que as outras leis sejam cumpridas. É coisa de doido esse país. E é tão doido esse país, e tanto muita cópia dos Estados Unidos, que Vacan vai colocar isso. Então, você tem, dentro das prisões dos Estados Unidos, uma gama de pessoas bastante empobrecidas, bastante marginalizada, e é por isso que ele escreve esse texto muito importante no livro dele, Criminalização da Pobreza. Quer dizer, a pobreza, a miséria, a criminalização da miséria, ela é criminalizada, quer dizer, então você tem pessoas que ganham dinheiro com a miséria. E um exemplo que existe aqui no Brasil são as ONGs que trabalham na assistência de doação de alimentos, né? Existe um filme que daqui a pouco eu me lembro o nome do filme, depois vocês podem até me solicitar o nome desse filme pelo fórum, ou por aviso, ou mandando um WhatsApp para mim, ou lá o que seja, que mostra isso, entendeu? São brigas de ONGs. Como é que foi feito esse filme? O cineasta, o diretor do filme, quem escreveu esse filme, mora em Copacabana, ou morava em Copacabana, no primeiro andar, e uma noite ele acorda com pessoas falando, como se estivesse falando dentro da casa dele, mas era uma briga, assim, meio briga. Ele saiu na janela e ele começou a observar que eram duas ONGs, organização não governamental, que distribuía alimentação para os pobres ali de Copacabana, alguns pessoas moradoras de rua de Copacabana, estavam brigando, dizendo: este pobre é meu, esse pobre é seu, esse pobre não. Quer dizer, então estava brigando. Então, ele lê Vacan e escreve esse filme, que depois vira um filme muito interessante brasileiro, e ele mostra isso, como a criminalização da miséria se torna algo econômico para algumas pessoas. Quer dizer, então, é necessário que a gente veja também com os olhos e que a gente analise essas ONGs que existem, milhares de ONGs que existem, como eu vou fazer a crítica, existem milhares de ONGs que cuidam de criança e adolescente. Se todas as ONGs trabalhassem corretamente, não existia mais criança e adolescente moradoras de rua. Isso é ponto pacífico. E assim as ONGs que fornecem, que trabalham com assistência social de moradores de rua. Então, assim, você tem uma exploração dessa miséria muito grande e que é necessário que a gente faça uma análise crítica com bastante conhecimento sobre isso. E Vacan aponta isso nos Estados Unidos, né? De que forma que pessoas com poder um pouco mais econômico conseguem e fazem daquela miséria algo econômico para ganhar dinheiro. Então, Vacan aponta isso. Então, é importante que vocês procurem esse texto, deve ter já na internet, Criminalização da Pobreza ou Criminalização da Miséria, escrito por Loïc Vacan. Punir os Pobres, o nome do livro. Agora que eu me lembrei, o nome do livro do Loïc Vacan é Punir os Pobres. Então, de que forma que esses pobres estão sendo punidos, né, pelo poder econômico do país?
E eu vejo isso tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, outros pontos que a gente tem para discutir é a atuação do serviço social em várias de família, de infância e juventude. Eu já falei isso nos outros cards, torno a repetir para vocês que o serviço social sócio-jurídico não só trabalha na justiça, mas trabalha no sistema prisional, na defensoria pública, no sistema de medidas socioeducativa, e é de suma importância que a gente trabalhe com famílias, que é esse o suporte que vai nos dar melhor atuação do assistente social. É claro, é evidente, todas essas instituições que eu estou colocando para vocês é garantia de direitos, são formadores e são promoters, fazem a promoção de direitos humanos, e é com esse teor de direitos humanos que a gente vai, em seguida, trabalhar todo o poder exacerbado que existem dentro dessas instituições. Todo o serviço social, todas as assistentes sociais que trabalham no segmento sócio-jurídico têm imbuído na sua formação os direitos humanos. Não tem como não trabalhar com direitos humanos. É importante a gente salientar que tem um segmento novo para o serviço social surgindo aí, né? Eu acho que isso é de suma importância para a gente ver no sócio jurídico, que é o serviço social forense. Eu estou estudando esse serviço social forense porque eu gosto muito dessa área do forense, e eu tenho certeza que tem algumas assistentes sociais que gostam dessa área forense, mas participei agora de um congresso em Natal de psicologia forense e vi que o serviço social forense está crescendo muito em algumas instituições estatais e algumas instituições do Estado, como a Polícia Civil, quer dizer, o serviço social trabalhando junto com os policiais civis com o serviço social forense, e óbvio que serviço social, família e investigação, isso está ligado, é um link que é necessário a gente trabalhar melhor esse link. Então, é uma das questões que quem quiser também saber mais sobre isso, eu vou tentar fazer um artigo e vou escrever sobre isso melhor. É só me procurar que a gente discute melhor esse serviço social forense. Serviço social no judiciário, procedimento, profissionais, processuais, garantia de acesso à justiça. Falar em serviço social no judiciário, falar no serviço social no sistema prisional, falar do serviço social na defensoria pública, falar do serviço social nas medidas socioeducativas, é falar do serviço social forense também, é falar do serviço social na garantia de acesso à justiça. Quer dizer, então, todos essas áreas do serviço social, do sócio-jurídico, a gente precisa garantir, esse é o papel do assistente social, a garantia de acesso à justiça, a garantia processual do processo que esteja correndo, que esteja em curso. Quer dizer, essa garantia é primordial no trabalho do assistente social no sócio jurídico. Então, esses pontos que eu queria colocar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só vocês me procurarem no fórum, no aviso, em qualquer tipo de informação eu dou para vocês, ok? Tchau, até breve.